Então vamos começar nosso primeiro vídeo, que vai tratar de vetores no plano. Em 1637, Descartes tinha introduzido a geometria analítica, que permite a você calcular com objetos geométricos na forma de equações, ou seja, usando basicamente álgebra. Mas em 1679, Leibniz teve uma ideia muito mais ambiciosa, porque o que ele queria era inventar um cálculo que fosse capaz de lidar diretamente com as grandezas geométricas, diretamente com objetos geométricos, assim como a álgebra usual lida com números representados como variáveis. Na verdade, a ideia do Leibniz só veio a se realizar na forma dos vetores que a gente hoje em dia utiliza no século XIX. A gente vai entender isso um pouco melhor em slides futuros. Como é que a gente introduz vetores, então? Essa coisa que realiza esse sonho do Leibniz. Então, vamos começar com vetores no plano. É o caso que a gente vai tratar inicialmente. Então, imagina, você tem o plano. E para a gente poder construir vetores, a gente tem que fixar um ponto do plano. Esse ponto vai estar para sempre fixado e vai ser o ponto de origem de todos os nossos vetores. Os vetores são representados como setas ou segmentos orientados, mas eles todos vão sempre partir da origem. Então, imagina que V é um tal segmento orientado. Como é que a gente define completamente V? Então, o vetor fica completamente determinado se a gente sabe a norma, que corresponde ao comprimento da seta, a direção, que corresponde à reta em cima da qual o vetor está desenhado, e o sentido. O sentido diz... Então, imagina que o vetor está sobre a seta reta. O sentido diz para que lado da origem a seta está apontando sobre essa reta, que é a direção do vetor. Eu vou tentar ser mais ou menos consistente com a notação e representar sempre os vetores por letras minúsculas do alfabeto romano. Então, U, V, W, assim por diante. Geralmente letras do final do alfabeto. Note que matemáticos normalmente não põem setas sobre os vetores, ao contrário dos físicos que gostam de botar uma seta para indicar que é um vetor. A gente vai usar a letra e o contexto vai dizer se é um vetor ou não. A norma do vetor é representada pelo símbolo que denota o vetor entre barras duplas. E a gente vai usar barras duplas para denotar a norma de um vetor e barras simples para o módulo de um número real, o valor absoluto do número real, ou seja, o número real sem o sinal do número. A primeira propriedade de vetores que aparece é a adição de vetores. Na verdade, essa propriedade é extremamente antiga. Ela surgiu originalmente na forma do que é às vezes chamado de paralelogramo de forças. Então, aqui a gente tem uma figura que foi tirada do livro famoso do Newton, Princípio, que foi publicado em 1687. Nele, o Newton imagina duas forças. Imagina que você tem A como sendo o ponto onde as forças estão aplicadas. As forças são AB e AC. Note que ele não representa como vetores. O princípio foi escrito no século XVII. Vetores não existiam. Mas já existia a ideia de você... a força resultante dessas duas forças ser a força ao longo da diagonal do paralelogramo. Então, daí o nome de paralelogramo de forças. Porque se você tem duas forças puxando para um lado e para o outro, a força que representa a direção na qual... Então, se você imagina que no ponto A estão sendo aplicadas as forças AB e AC, o ponto A vai se mover na direção de AD, que é obtido através do paralelogramo de forças. E é assim que a gente vai definir a adição de vetores. Então, você tem dois vetores, V e W. A gente considera o paralelogramo, definido por V e W como se fossem segmentos de reta, e a gente pega como soma dos dois vetores V e W, o vetor que, partindo da origem, lembra, todos os nossos vetores partem da origem, segue ao longo da diagonal do paralelogramo. Esse é o vetor V mais W. A soma de vetores tem várias propriedades importantes. Então, imagina que o VW são três vetores. Lembra que no slide anterior a gente definiu a soma somente de dois vetores. Se a gente quiser somar três vetores,
a gente precisa somar primeiro dois deles e depois somar com um terceiro. Mas tem duas maneiras de fazer isso. A gente pode somar primeiro o IV depois com W, ou primeiro V e W depois com U. O que a propriedade associativa diz é que não importa como você faça a soma, o resultado vai dar o mesmo. A comutativa diz que tanto faz somar o IV com V e U, o resultado é o mesmo. O elemento neutro diz que existe um vetor especial, vetor zero, que a gente vai entender um pouco melhor no próximo slide, que quando você soma com o vetor U, dá o vetor U, qualquer que seja U. E a propriedade do vetor simétrico diz que, dado um vetor qualquer, existe um outro vetor, que eu estou representando nesse slide como o barra, que quando você soma com o vetor simétrico, dá o vetor nulo. Esse vetor U barra vai ser caracterizado melhor mais para diante, ainda nesse vídeo de hoje. O que significa o vetor nulo e como é que a gente entende somar com o vetor nulo? Na verdade, o vetor nulo corresponde ao vetor que, partindo da origem, tem como outra extremidade também a origem. Então é um vetor que não sai da origem. Em outras palavras, ele é simplesmente a origem. Mas como é que a gente entende que somar a origem com o vetor V deva dar, de fato, o vetor V? Tá, então, para a gente entender isso melhor, vamos imaginar que a gente somou com V um vetor qualquer, U. E aí o que a gente tem, usando o paralelogramo de forças, é o vetor V mais U. Mas imagina que o vetor U fosse menor, fosse metade do vetor que a gente pegou. Bom, se a gente fizer isso, o vetor V mais U está um pouco mais próximo do vetor V. E se o vetor U fosse, na verdade, metade desse vetor? O V mais U estaria ainda mais perto de V. Se fosse metade, mais perto ainda, metade, mais perto ainda, e assim por diante, até que, quando U coincide com a origem, a soma dos dois vetores tende ao vetor V. Então isso justifica o fato de que, imaginando que U agora é de fato a origem, o vetor V mais U de fato deve coincidir com o vetor V. Portanto, o vetor nulo, o vetor que não sai da origem, e se você quiser, como a gente pensa normalmente, a própria origem, como sendo um vetor, quando ela faz o papel de elemento neutro na soma de vetores. Quando você soma com qualquer vetor, dá aquele vetor de volta. E o simétrico? O simétrico é definido da seguinte maneira. Imagine que você tem um vetor, a gente desenha a reta suporte do vetor, que é a reta que dá a direção do vetor, e aí na direção oposta, no sentido oposto ao do vetor, na mesma direção, mas no sentido oposto do vetor original, a gente desenha um vetor com o mesmo comprimento do vetor original. Esse vetor é V bar. Na verdade, tem uma maneira muito melhor de você representar o vetor V bar. Mas para isso a gente tem que introduzir primeiro a multiplicação de um vetor por um escalar. Como é que a gente faz isso? Imagina que você tem um vetor. Se você duplica o tamanho do vetor, é como se você estivesse somando o vetor com o dobro dele. O que você tem é um vetor com o dobro do comprimento, na mesma direção. Mas a gente também pode fazer o contrário. A gente pode pegar o vetor e multiplicar por um meio. Ou seja, tomar um vetor que na verdade é metade daquele vetor. O que isso significa é tomar metade da norma, porque o vetor em si vai continuar preservando as suas características de direção e sentido. Então você tem um vetor que é a metade do vetor original. Mas a gente também pode imaginar o que significaria multiplicar por menos 1. Isso significaria, na verdade, fazer com que o vetor apontasse na direção oposta. Então, nesse caso, a gente teria o vetor menos o vetor original. Não o vetor original, perdão. Menos o vetor V sobre 2, que era o vetor que a gente tinha anteriormente. Então, como é que a gente formaliza isso e define multiplicação por escalar? Bom, imagina que você tem um vetor V e tem um número real lambda. A gente quer definir lambda V. Lambda vezes V. Para isso, a gente tem que dizer, para o vetor lambda vezes V, o que é que são? Norma, direção e sentido. Norma. A norma é igual ao módulo de lambda vezes V. Note que é preciso tomar o módulo de lambda, porque lambda é um número real, podia ser negativo ou positivo. Mas a norma de um vetor, como é o comprimento de um segmento, tem que ser positivo. Então, antes de multiplicar o lambda pela norma de V, a gente tem que pegar o valor absoluto dele, o módulo dele. Direção. A direção é igual à direção de V. Ou seja, o vetor lambda V está sempre sobre a mesma reta que o vetor V.
O sentido, bom, depende. Se o lambda for maior ou igual que zero, o sentido vai ser igual ao sentido de V. Se o lambda for negativo, vai ser o sentido oposto ao sentido de V. Note, antes da gente continuar, que se você pegar lambda igual a zero, a norma do vetor vai ser zero, porque o módulo de zero é zero, zero vezes a norma do vetor V vai dar zero. Então você terá um vetor com norma zero, o que significa a origem, o vetor nulo. Então, o vetor nulo corresponde ao vetor que você obtém quando você faz zero vezes um vetor qualquer. E essa é a primeira propriedade da multiplicação de um vetor por um escalar. Então, em geral, imagina que U e V são dois vetores e que lambda e μ são dois números reais. Primeira propriedade, a gente acabou de ver. Se você faz 0 vezes V, dá V. A segunda propriedade é tão óbvia quanto essa. Se você faz 1 vezes V, dá V. 1 é um número positivo, então o vetor continua na mesma direção e no mesmo sentido que estava antes, né? O sentido não muda porque o número é positivo. E quando você faz 1 vezes a norma do vetor, vai dar a própria norma. Então continua sendo o mesmo vetor. Por outro lado, se você multiplica por menos 1, a gente viu que o vetor passa a apontar na direção oposta. Então, na verdade, o que você passa a ter é o V barra. Então, de agora por diante, a gente não vai representar mais o vetor simétrico como V barra. A gente vai representar o vetor simétrico de uma maneira muito mais natural, como sendo menos 1 vezes o vetor V. A quarta propriedade é uma espécie de distributiva. Se você soma os escalares lambda mais μ e multiplica por V, o V distribui sobre a soma lambda mais V, ou seja, vira lambda V mais μ vezes V, quando você faz lambda mais μ vezes V. E a quinta propriedade é também uma distributividade, mas dessa vez o escalar distribui sobre a soma de vetores. Então, se você faz lambda U mais vezes U mais V, o que você obtém é lambda U mais lambda V. E, finalmente, a gente tem uma espécie de associatividade. Tanto faz você multiplicar os escalares lambda vezes μ e multiplicar o resultado por V, como primeiro multiplicar um dos escalares, fazer, por exemplo, μ vezes V, e depois multiplicar pelo outro escalar. O resultado dá exatamente o mesmo. No próximo vídeo, a gente vai estudar mais uma propriedade, mais uma operação de vetores, que é a operação de produto interno.